Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O tema de hoje é, assim, muito pedido pelos inscritos do canal. Muitas pessoas têm essa dúvida e eu confesso para vocês, eu amo falar desse assunto, mas em pequenos grupos ou diretamente com uma pessoa só. Mas na plataforma eu não acho legal. E eu vou explicar o porquê. Será que o YouTube proíbe a gente de falar desse assunto? Olha, eu acho que não. Eu creio que não seria bem essa resposta. E sim, pelo tema, porque nem todo mundo vai concordar. É aquele tipo de vídeo que a gente faz, pode colocar várias referências bíblicas e muitas pessoas, muitos grupos, simplesmente nem vão assistir o vídeo. Eles vão dar o like ou dislike. Eles pegam textos já prontos e normalmente é aquele texto enorme. Então eles copiam e colam, deixam lá. Então assim, ele não viu o que você falou. Talvez as referências bíblicas poderiam fazer com que ele mudasse de ideia, ele ou estes grupos. Mas eles simplesmente copiam e colam e deixam lá. Algumas vezes eu até deixo passar, outras vezes eu bloqueio esses tipos de respostas que ficam no comentário. Então isso é muito chato mesmo, porque o meu objetivo aqui, em primeiro lugar, é edificar vidas. Eu ensino a palavra de Deus de uma maneira que haja uma transformação para que a pessoa se anime na presença de Deus e o busque de todo o coração. Esse é o objetivo do canal. Sim, segundo, é claro que eu quero views, eu quero que o canal cresça. Ele fazendo isso vai gerar receita para que a gente possa investir cada vez mais, porque tudo vai evoluindo e se a gente fica para trás, o canal acaba sendo esquecido. Mas vamos lá, então vamos responder essa pergunta sobre a Trindade, se ela existe, se é certo, se não é, falar esse tema. E também uma outra pergunta que estão me fazendo muito: Jesus é Deus? Eu já respondi isso em várias lives, os dois temas, as duas perguntas. Mas vamos fazer aqui, hoje não vou usar os versículos bíblicos, assim, de colocar na tela, mas eu vou contando para você tudo o que a Bíblia fala. Em primeiro lugar, perdoem aí os barulhos, tá? Estou gravando durante o dia, em pleno Shabat, então é movimento, é barulho o tempo todo, são aqueles carrinhos vendendo as coisas. Eu peço para que você se concentre aqui. Bom, maravilha, vamos lá. Trindade. Existe essa palavra na Bíblia? A resposta é não. Em nenhum versículo, em nenhum tema está a palavra Trindade. Ou Trinidade, que é a mesma coisa. Nisso vem também o Deus Trino ou Deus Triuno. São palavras existentes e que foram colocadas para a gente como herança da Igreja Imperial. A Igreja Católica, ela nasceu no Império Romano e depois teve a Reforma Protestante. Desta reforma surgiram os evangélicos. Então, basicamente, quem veio dessas raízes já ouviu falar, já declarou ou creu na Trindade. Então, assim, pela Bíblia não existe essa palavra. O fato de não existir quer dizer que, de não estar escrito na Bíblia, quer dizer que não existe? Não necessariamente. Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Na Bíblia não existe qualquer versículo que diz que Deus é onisciente, ou seja, que ele sabe de todas as coisas. Mas não tem essa palavra, onisciente ou onisciência de Deus. Mas alguém tem dúvida quanto a isso? Deus é ou não é onisciente? Sim, né? Então a Trindade, eu estou indo por esse lado para a gente entrar bem no assunto. Quando que ela foi criada? Exatamente nesse império. Qual que era o objetivo deles? Veja só, os romanos, eles se sentiam, eles tinham deuses?
Sim, principalmente quando eles invadiram a Grécia, ganharam do Império Grego, e aí muitos deuses gregos se tornaram assim greco-romanos. O que é isso? Roma aderiu a esses deuses, mudou um pouquinho os nomes, mas basicamente era a mesma coisa. O que eles fizeram quando o cristianismo tornou-se a religião do Império? Também modificaram algumas coisas. Dentre elas, eles gostaram dessa ideia de Jesus, né, Yeshua, e aí, transliterando o nome para o grego, acabou ficando Jesus, desta forma que a gente fala, que não é errado, mas isso é outro assunto. Ok. E aí eles trouxeram essa trindade, mas o objetivo, o propósito deles era fazer 3 deuses. A ideia era essa. Então, no céu, existia 3 pessoas que elas concordavam, discordavam, brigavam, discutiam. Essa era a ideia inicial da trindade. Os gregos já eram assim, eles, né, os seus deuses ali, o Poseidon, ele brigava muito com Atenas e com os Zeus. Era assim já que funcionava. Então, assim, os romanos, tirando essa ideia dos deuses gregos, eles colocaram esses deuses, né, da Bíblia de 3 formas. Então, assim, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Tanto é que existem muitas estátuas do Império Romano, ainda estão preservadas, não totalmente, claro, há muito desgastes, mas assim, eles tinham 3 deuses. Alguns faziam o seguinte, uma pessoa só, com uma cabeça, mas essa cabeça ela tinha 3 lados. Os olhos, a boca, o nariz, era voltado para 3 pessoas. A pergunta é, deu certo isso? Não, porque com o tempo, as pessoas que tinham acesso à Bíblia, e mesmo aqueles que não sabiam ler e escrever, não adoravam 3 deuses no céu, adoravam um só, mas tinha aquele entendimento, Deus é um, mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora eu pergunto para quem crê na Trindade e adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos lá, no teu entendimento é assim que a Trindade funciona? Tem 3 deuses no céu e eles têm o mesmo poder, o mesmo grau, né, de igualdade, e eles discordam e pode um mudar de opinião, eles brigam, discutem sobre determinados textos. É assim que você crê? Eu acredito que a resposta vai ser não. Então a Trindade, de certa forma, ela veio, mas o inicial dela, a ideia que se tinha, não deu muito certo. Só que é óbvio que nós herdamos esse pensamento imperial, e a gente às vezes expressa algumas coisas erradas. Então vou dar um exemplo. É muito comum os ministros, os pastores, eu já fiz isso há muitos anos atrás, em declarar assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, essa não é a expressão correta. Eu estou dizendo que quem faz isso será condenado, não vai ser salvo? Não, não é isso não. A Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Então, o que é o certo? Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É assim, Deus o Pai, Filho e Espírito. Porque eles são um. Ou seja, eles trabalham com uma só finalidade, com um só propósito. Mas então existe o Pai, o Filho e o Espírito? Sim. E aí, antes da gente falar mais especificamente dos 3, aí vem uma outra questão do tal do unicismo. O que é isso? Que Deus ele é um só, é verdade, mas o nome dele é Jesus. Então aquele que veio e morreu por todos nós, o Messias, na visão unicista,
funciona assim: ele é Deus, aí ele está lá no céu, mas ele se encarna na terra, continuando lá no céu. Porque ele sendo Deus, ele preenche todo o universo. Então, estranho isso, né? Ainda mais porque Filipenses diz que ele se esvazia, ele deixa de usar, né, a questão de ser Deus para se tornar carne. Mas na visão unicista, Deus fez isso. Ele se encarnou, mas ele continua lá no céu, como Deus Criador, mas ele estava aqui na terra também. E aí ele morre pelos nossos pecados, ressuscita, volta. Olha que interessante, mas como que ele volta se ele já estava lá? E ao mesmo tempo ele está em nós, dentro de nós. Então essa seria a explicação do unicismo. Ele é pai porque ele criou todas as coisas. Para nós brasileiros, o Santos Dumont criou o avião. Então ele é o pai da aviação. Para nós brasileiros, nos Estados Unidos são os irmãos Wright enfim, né? Mas para nós, Santos Dumont, então ele é o pai da aviação. Então Deus, por ter criado, ele é chamado de pai. Aí ele se torna carne. Então por isso ele ganha o nome de filho. E quando ele ressuscita e volta para o céu, mas ele habita em nós, ele é chamado de Espírito Santo. Que estranho, né? Essa é a visão unicista. Então, quando as pessoas me perguntam aqui no canal, nas lives principalmente, Jesus é Deus? Essa pergunta ela é perigosa. Porque de fato Jesus é Deus e eu vou explicar isso por quê. Mas quando eles querem fazer essa pergunta, normalmente a intenção é unicista. Então o que é? Jesus é pai por ser o Criador, ele é filho por se tornar a criação, e ele é Espírito Santo porque ele habita em nós. Este é Deus e o nome dele é Jesus. No Antigo Testamento ele tinha o nome de Jeová, mas no Novo Testamento ele tem o nome de Jesus. Mudou o nome. Ai, ai, ai. Bom, e eu afirmo agora, isso é por conta e risco aqui, ó, né? Eu mato no peito essa jogada aqui. Eu afirmo que a maioria das igrejas ou dos grupos religiosos que apoiam o unicismo é porque fizeram um pacto maligno, um pacto com Satanás. E eu digo isso porque eu sei, eu conheço. Eu não vou citar nomes aqui porque senão é aquele negócio, você tem que provar e você pode ganhar um processo, mas a maioria dessas igrejas ou desses grupos, eles fizeram um pacto para negar o Pai, o Filho e o Espírito como pessoas, como manifestações do eterno Deus. E manifestações do eterno Deus é o que a maioria dos judeus discípulos de Jesus afirmam, que tanto o Filho quanto o Espírito são manifestações do eterno. Se você pegar o estudo deles, você vai falar, mas é isso que a gente pensa, que a gente entende. É basicamente a mesma coisa, sim. Porque, gente, vamos lá. Então, Deus, ele é um, mas existe uma manifestação tripla. Isaías 6, por exemplo, quando o profeta vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, o que ele observa além dos seres de fogo, os serafim que estavam por cima dele? Ele observa que aqueles serafins estão ali adorando e dizendo santo, santo, santo. Por que 3 vezes? O próprio Deus, naquele texto de Isaías 6, ele diz assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mas nós quem? Aí muita gente pode falar, Deus estava falando ele e o serafim, ou o céu inteiro. Mas aí a gente tem que voltar para Gênesis 1. No princípio criou Elohim, uma forma de Deus no plural. Que interessante, né? Se a gente pegar na Torá,
Tem alguns textos que hoje eu não vou colocar, mas eu vou ainda fazer um vídeo assim, que está falando de Deus no singular, em vez de falar assim, Deus fez tal coisa, Deus fizeram no plural. Será que foi um erro de escrita em vários pontos da Torá e do Antigo Testamento? Bom, se a gente pegar João capítulo 1 e unir com Gênesis 1, nós vamos perceber que Elohim está ali a presença do único verdadeiro Deus e suas manifestações. Isto é o que nós conhecemos como Yeshua e como o Espírito Santo. Nós percebemos isso. Agora vamos lá, né? Tudo isso que eu estou falando, aqui no canal a gente tem a playlist Gênesis. Assista a primeira lição. Logo, logo eu vou editar essa live lá para o canal Autoajuda Bíblica, que é o nosso canal das lives. Vai ficar mais prático para todo mundo assistir, né? Sem aquelas enrolações que tem numa live. Agora, percebam que sim, Jesus é chamado de Deus e ele é adorado. Ele apareceu para Abraão, o Jacó e tantos personagens, tanto da Torá quanto de todo o Antigo Testamento. E tem hora que ele é chamado de homem, tem hora que ele é chamado de anjo e tem hora que ele é chamado de Deus, de Elohim ou do tetragrama sagrado. Se você pegar quando Jacó luta, mas espera aí, ele lutou com o Altíssimo mesmo? Outra pergunta, quem almoçou na casa de Abraão? Tudo isso nós falamos nas lives do livro de Gênesis. Ele é chamado de Senhor, ele é adorado. E no Novo Testamento, quando Jesus acalma a tempestade, quando ele volta para o barco com Pedro, o que está escrito lá? Que ele foi adorado. As traduções do Novo Mundo, ou seja, dos Testemunhos de Jeová, diz que lhe prestaram homenagem. Mas é a mesma palavra para adoração. Repare que o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele vai adorar um anjo porque ele pensava que aquele anjo era quem? O Messias. E o anjo falou, não faça isso porque eu também sou servo, né? Ou conservo do Senhor, assim como você adora a Deus. Por que quando Jesus foi adorado, quando ele estava com os discípulos, ele não proibiu essa adoração? Ah, não, mas isso é manipulação da Igreja Imperial, da Igreja Católica. Gente, os textos bíblicos que eu estou citando estão sim, os manuscritos que estão sobre a posse da Igreja Católica, mas eu estou citando em manuscritos que não passaram pela Católica e é a mesma coisa. Manuscritos que muita gente afirma que Jesus não mandou batizar em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, e sim ele disse em meu nome. Mas está lá. Mesmo Mateus, manuscritos em aramaico e hebraico, está lá que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma manifestação tripla do eterno Deus. Isso não quer dizer que nós temos que orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já percebi muitas orações assim, que Deus até ouve, mas eu sei que a forma de orar está errada, porque Jesus nos ensinou o seguinte, que a gente deve falar com o Pai em nome dele. Então é assim, nós falamos, Pai, eu falo contigo, ou eu venho a ti em nome de Jesus. Essa é a oração correta, e ao terminar, você pode falar, tudo isso, Pai, em nome de Jesus. O que eu vejo muita gente fazendo erroneamente, repito, não vai perder a salvação por isso, perece por falta de conhecimento. O que eu vejo é assim, muita gente começa orando, Senhor Jesus. A gente pode falar Senhor Jesus? Bom, ele disse, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, de certa forma, podemos, mas ele nos ensinou sempre a orar ao Pai. Esta é a primeira palavra para a oração, Pai.
Então eu vejo muita gente começar a oração assim, Senhor Jesus. E no final termina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta não é a maneira correta. O que ele fez, ele ordenou apenas que batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo assim, em Atos, a maioria dos apóstolos declaravam que aquele determinado grupo de pessoas foi batizado em nome de Jesus. E hoje tem uma discussão aí na igreja, né? Se a gente tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus. Tanto faz, porque quando você também batiza em nome de Jesus, você está declarando que aquela pessoa está sendo batizada no nome do Deus verdadeiro e de suas manifestações. Mas vamos lá, então eu estou respondendo aqui, Jesus é Deus porque está escrito em João isso, que ele estava com Deus, ele estava com o Pai na criação, não houve nada que o Senhor que o Senhor tivesse criado sem a presença do Messias, Yeshua, Jesus. E aí declara, João diz que ele é Deus sim. Ele foi adorado. Ele aparecia no Antigo Testamento, isso se chama teofania, e no Novo Testamento, onde ele também recebeu a adoração. Porém, existe o Pai, existe o Filho. E o Espírito Santo existe? Também. Existe porque o próprio Jesus disse, quando ele estava para morrer, ele falou, olha gente, vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o Pai, vou ter a mesma glória que eu tive. Ele fez essa oração lá no Getsemane. Pai, eu quero ter de volta aquela glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Então, ele estava explicando para os discípulos, eu vou voltar para o Pai, vou ter a mesma glória, mas ele vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que inclusive vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu ensinei. Então é óbvio que o Espírito Santo, se ele é Consolador, se ele é o Espírito da verdade, Paulo diz que não é para a gente mentir para ele, ele tem características de uma pessoa assim. Bom, gente, o assunto é muito longo, amplo e gostoso também. E eu aposto que eu deixei muita coisa que eu iria falar e acabei não falando. Mas eu deixei claro para vocês que Jesus é Deus não no sentido unicista, mas no sentido bíblico, de verdade. Deus ele é um, existe uma manifestação tripla, santo, santo, santo. Isso está na visão de Isaías 6, mas está no Apocalipse. Não diz, toda a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse diz, é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então existe uma manifestação tripla. Eles concordam lá no céu, eles discordam? Não. Até porque Jesus disse que nesse ponto o Pai é maior do que ele. Prevalece aquilo que o Pai quer, aquilo que ele determina. Jesus na terra, ele foi ser humano, ele teve vontade própria. Ele disse assim, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele estava dizendo, eu vou obedecer ao Pai. Então é óbvio que aquele a quem Jesus chamou de Pai, é ele que ordena, é ele quem determina. E Jesus, ele é um intercessor, uma espécie de advogado, aquele que nos defende? Pela Bíblia parece que sim. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que será que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 8? Bom, eu deixo essas perguntas, eu deixo essas reflexões para você pensar, né, uma reflexão, e para você estudar, pegar a Bíblia e analisar todos esses versículos. E para ajudar, assista às nossas lives do livro de Gênesis, que eu vou transferir para o Autoajuda Bíblica. O nosso canal das lives, que está no primeiro link da descrição e que ao final deste vídeo eu coloco aqui na tela para vocês. É isso, gente. Que Deus abençoe. Se inscreva aqui no canal se você gosta de escatologia, de mistérios bíblicos, mistérios de Deus.
e muito mais. Aqui é o canal certo para você não ter medo. Aqui a gente não tem sensacionalismo. Nós servimos ao Deus verdadeiro. E que Ele te abençoe, o Pai, em nome de Jesus, e que sim, a doce presença do Espírito Santo de Deus, do Espírito do Pai, do Espírito de Cristo, como está na palavra, possa inundar o teu coração. Flui, Espírito Santo, dentro de nós. Deus te abençoe.